E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Matias e esse é o canal Rola a História, que é um projeto que fez uma pesquisa histórica e vai apresentar em 10 episódios a história de Roraima, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a fundação de Boa Vista e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se você é um curioso de história, gosta de estudar história, curte o canal, acompanha e comenta. E não perca os próximos episódios. Vamos nessa aventura! Então agora a gente vai falar do episódio 6 dos Levantes Indígenas de 1780. Você que já está acompanhando aí os capítulos do canal, já estava vendo a característica desses povoamentos e já deveria estar desconfiando que isso aí não ia dar bom, né? Então a gente cita aí como causas gerais desses descontentamentos dos indígenas várias características, né? Por exemplo, desrespeito aos códigos culturais dos índios, né? Então eles eram proibidos de muitas coisas, né? Você já tinha aí uma imposição, né, do catecismo, né, do cristianismo sobre a sua cultura, sobre a sua crença, sobre o seu comportamento. Então, eles eram proibidos de terem mais de uma mulher, logicamente pelas regras cristãs, isso é proibido e isso dava muito choque cultural para eles. Eles eram proibidos de untar o seu corpo de urucum, né? E isso era uma característica que eles gostavam, né? Uma prática que eles costumavam e gostavam muito. Eles também tinham o costume de queimar os corpos de um dos seus mortos dentro da sua própria casa e logicamente também era proibido pelos religiosos que estavam ali. Outra questão, logicamente, é a superexploração da força de trabalho. Isso aí não é uma novidade dentro desse processo colonial em todo o Brasil, né? Mas sempre isso gerava insatisfações. Então os índios eram obrigados a realizar trabalhos forçados tanto nos aldeamentos quanto fora dos aldeamentos, e isso sempre gerou revolta nesse processo colonizador. Logicamente também a fome era presente, né? E havia também a constante perda de roças e isso dava grandes problemas porque a fonte de alimentação básica deles se perdia e isso gerava um grande descontentamento por conta dessa necessidade básica, né, de comida. Os maus tratos impostos pelos brancos, isso aí também não é nenhuma novidade no processo colonial, né? Todo castigo severo e as condições péssimas impostas aos indígenas aí. E também as doenças trazidas pela civilização, né? Eles tinham um corpo ali preservado de algumas doenças e quando chega essas doenças trazidas pelo colonizador, muitas vezes é devastador para eles, né? Espalha-se, irradia-se e eles não têm defesas para essas novos agentes patógenos que aparecem na comunidade, na região. Então a gente tem aí com uma riqueza de detalhes relatados por contemporâneos, né? E também estudado aí por historiadores posteriormente dos motivos desses levantes, né? Por exemplo, o levante no aldeamento de São Felipe é um acontecimento importante em onde um índio foi instado por um religioso a deixar a sua mulher porque ele já teria uma outra mulher em outra aldeia, né? No caso, uma mulher em Carvoeiro, que era uma povoação do Rio Negro. Então, esse religioso impõe essa condição ao indígena e o índio bígamo induz o principal Cuptá e outros indígenas a fugir. Então o índio não queria largar a sua esposa, né, porque na sua cultura, na sua forma de entender a vida e as regras sociais era permitido para ele.
Já na cultura cristã, essa posição era óbvia porque não é permitido isso. E aí o principal, eram líderes indígenas que atraíam outros para os núcleos coloniais. Então ele tinha esse papel de buscar, né, das aldeias originais, é, novos indígenas para o trabalho, para participar desse novo povoamento. Então, o principal, ele tinha uma moral, né? Então, o Cuptar era o nome de um dos indígenas e aí ele incentivou eles a fugirem. O comandante militar do Rio Branco, né, intima o Cuptar a prestar contas de sua insubordinação. E ele não atende, né? Então, ele era um cara, uma liderança respeitada ali, e ele teria que prestar, então, contas dessa insurreição que estava ali acontecendo à vista dos colonizadores ali. Então o chefe militar manda prender o Cuptar, mas quem acaba preso na meio da confusão, né, dessa expedição, dessa intervenção aí meio desastrosa, é o pai dele. E o pai dele, isso gera, né, a prisão do pai gera uma revolta maior ainda nos indígenas da região, da comunidade. Então os índios desertam para o mato e o aldeamento de São Felipe, que tinha 254 aldeados, né, uma comunidade aí considerável, ela fica vazia e os brancos ficam abandonados aí pelos indígenas, né? Então o governo colonial, ele, na pessoa do general João Pereira Caldas, ordena ao comandante do Forte São Joaquim que faça o realdeamento dos índios. Mas não há êxito nessa empreitada, porque dispersou e era uma quantidade muito grande de indígenas se rebelando e o pequeno Forte São Joaquim o seu corpo de militares ali não teve como agir para reprimir e para recuperar esses indígenas aos aldeamentos. Então, depois teve o levante do aldeamento de Nossa Senhora da Conceição, né? Onde índios principais são presos porque estariam planejando fugas em massa, né? Lembrando, os principais são líderes. A repressão e detenções acabam estimulando mais fugas. Então, ações desastrosas que geravam revoltas em cima de revoltas e isso alastrou como pólvora, né? O levante no aldeamento de Santo Antônio e Almas, né, que teve um caso de um índio que sofreu maus tratos nas mãos de um soldado e isso agravou a situação neste aldeamento. Então a revolta ela se espalha, se alastra para outros aldeamentos como de Santa Bárbara e Santa Isabel e isso gera aí uma mobilização dos indígenas muito grande, né? Muito grande. Então, o desfecho dos levantes, o que acontece? Uma revolta tão grande, mas tão grande, que o governo colonial ele pede autorização, pede permissão a Lisboa, né, a sede do reino, para declarar guerra aos índios rebelados. Vocês lembram que antes tinha o que era chamado de guerra justa, né, que a gente estudou no outro capítulo. Nesta época não existe mais essas legislações de guerras justas, né? Já está aí numa nova legislação, de um novo conceito. E aí é solicitada essa permissão a Lisboa e os índios rebelados, né? Eles pedem para declarar guerra e depois espalhá-los pelos núcleos coloniais da capitania do Pará. Então seria uma guerra aí com previsão de captura e redistribuição desses indígenas. A corte nega os pedidos do governador e atribui aos seus funcionários a culpa pela animosidade em que se encontram os aldeamentos, né? Colocou a culpa nos funcionários públicos incompetentes que não souberam lidar adequadamente com os indígenas. Essa era a visão lá de Lisboa, né? Lá da sede na corte portuguesa.
Então a corte concede anistia aos índios insurretos, né? E promove aí para que eles voltem aos aldeamentos em 1784, livres dos seus supostos crimes cometidos na visão do governo colonial e do governo das lideranças desses aldeamentos da região do Rio Branco, que estava uma região aí muito complicada, muito bélica, muito acesa, né? Por conta dessa toda essa exploração, todo esse desrespeito à cultura indígena, né? Ao seu ao seu modo de vida, ao seu comportamento e a essa imposição à força de todo esse processo colonizador que a gente já conhece muito bem, né? E que não é novidade também nessa região de Roraima, que aconteceu isso em muitos outros lugares do Brasil.